Abra a tua espada lá em Salmos capítulo 91, versículo 1, diz assim, talvez como eu você já conheça uma parte pelo menos, mas ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Diga assim: o meu Deus, em quem confio. Mais uma vez, o meu Deus, em quem eu confio. Esse é o nosso Deus. Existe uma condição nesse lugar, nesse versículo, e que nós precisamos observar para entender o significado dessa palavra, desse versículo, que talvez muitos tenham o costume de só olhar de longe, de saber que existe um Salmos 91, mas a minha pergunta nessa noite é se eu e você vivemos Salmo 91 no nosso dia a dia, porque a condição para que eu e você possamos dizer que nós estamos no abrigo, é que nós estejamos habitando nesse lugar. Então, eu começo te perguntando: onde você mora? Eu digo: onde mora o teu coração? Onde residem as tuas emoções, os teus pensamentos? Eles estão na presença de Deus? Essa é a condição para que eu possa olhar para a minha vida e falar assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu posso descansar à sombra do Onipotente. Davi, um homem de guerras, um homem de lutas, um homem que chamou a atenção de Deus pelo seu coração humilde. Quando Saul estava fracassando, ele levanta Davi, e Davi começa a viver as batalhas. Eu tenho certeza que você se identifica com pelo menos uma história, com uma batalha que Davi enfrentou, ou no mínimo você se identifica com algum salmo. A gente costuma, orientar e direcionar os nossos discípulos: leia pelo menos um provérbio por dia. Salmo também é maravilhoso, porque o salmo, na maioria das vezes, ele foi construído em um ambiente de adversidade. A palavra do Senhor, ela foi escrita por homens, mas inspirada por quem? Deus estava ali falando. Enquanto você vive as tuas batalhas, as tuas guerras, quando você busca a presença dEle, Deus começa a falar com você. E nesse ambiente, você começa a colocar o teu coração. Então, quando a gente olha para os Salmos, a gente vê um homem humilde se apresentando, se humilhando diante da presença do Senhor, perguntando: quem será o meu abrigo? Eu estava lá quietinho no meu canto, na minha casa, cuidando das minhas ovelhinhas, mas o Senhor me tirou, Ele me levantou, Ele me ungiu a rei. E aí começa a mudar toda a história de Davi. Isso pode representar a história de muitos aqui, que quando começaram a buscar mais a presença de Deus, parece que a vida deu uma reviravolta, parece que começou a, em alguns lugares, dar errado, pipocar problemas que não apareciam antes. Você não está sozinho, querido. Quando você busca a palavra de Deus, você vê, e você sabe como você pode encaminhar esse lugar, e você consegue a força que você precisa para você romper e para você não desistir. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui do Senhor? Porque é isso que o inimigo faz. Quando eu abro os meus olhos espirituais, eu vejo, eu estou protegido, eu estou no abrigo do Altíssimo, o Senhor, Ele está cuidando de mim. O inimigo, ele começa a lançar setas, ele começa a colocar problemas para fazer com que a gente retroceda, com que a gente
Repense se vale a pena eu continuar essa caminhada ou não. Misericórdia. Isso se chama batalha, isso se chama luta. O inimigo ele vai se levantar. Então se você está olhando para a tua vida, você está vendo lutas, você está vendo guerras, você está no caminho certo. Amém? Você não tem o que temer, porque eu e você podemos habitar nesse lugar. Não é um lugar de passeio. Talvez hoje você teve a oportunidade de estar aqui presencialmente. Talvez outras vezes você esteve online. Talvez você que está assistindo hoje online não pode. Eu não estou dizendo de estar presencialmente, de habitar presencialmente na igreja. Eu estou dizendo que eu e você precisamos ser igreja, que eu e você precisamos estar na presença do Senhor, buscando Ele todos os dias, amém? Não é de visita na presença de Deus. Mas pastor, eu não tenho que ter um devocional, um momento ali no meu quarto, é lógico. Mas querido, Ele não quer 15 minutos seu de manhã, você dobrando o joelho só. O desejo do nosso Senhor é que você respire a presença dEle todos os dias. Amém? Não é só uma passeada na presença do Senhor, mas que realmente você tenha intimidade com Ele e você possa dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Amém? Esse esconderijo, Ele vai fornecer para você cobertura, refúgio, é um lugar secreto. Talvez não pareça, quando a gente olha para as nossas lutas, e a gente acha que o inimigo está lançando tantos problemas ao redor, mas a palavra de Deus diz que esse é o esconderijo. Então por mais que você ache que está quase encostando o problema no teu pé, quando você acha que você não consegue mais pagar todas as suas dívidas, quando você acha que o teu casamento não tem mais esperança, quando você acha que você não pode mais ser curado, não se esqueça, Ele diz: você habita no esconderijo do Altíssimo, o inimigo não pode te tocar. Você conhece a história de Jó? Você conhece. O inimigo não vai tirar a tua vida, Jó. Pode mexer com tudo, mas com a vida dele você não mexe. Ele tem um propósito, você tem um propósito. Você tem um propósito para viver nessa terra. Davi tinha um propósito para viver nessa terra. Amém? Permaneça no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Porque Ele diz no versículo 3: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. O inimigo pode tentar te envergonhar, mas não se esqueça, eu estou no abrigo do Altíssimo, eu estou em um esconderijo. Esse lugar secreto o inimigo não me toca. Esse lugar Ele está me cobrindo, Ele está me protegendo. Eu vou permanecer no abrigo. Esse é o desafio do cristão, querido. Permanecer. É olhar para os problemas, é olhar para as dificuldades e escolher permanecer no esconderijo. Porque em algum momento nós podemos falhar. Nós somos imperfeitos, erramos, tomamos decisões erradas, e às vezes a gente começa a colocar a culpa no Senhor, achando que foi Ele que nos levou para esse vale, para esse deserto. A palavra do Senhor diz que todos nós pecamos, fomos destituídos da sua glória.
nós podemos acabar saindo desse lugar de abrigo, e existe uma consequência, existe um preço que é pago. Sementes que nós colhemos, que semeamos lá atrás, vem a colheita, pode vir a colheita. Davi falhou, Davi foi um rei imperfeito, Davi apresentava o coração dele angustiado, Davi se envolveu em questões tão complicadas, se envolveu em adultério. Eu não vou ler, mas Salmo 51, ele rasga o coração dele ali, com toda a tristeza. Nesse ambiente, nesse tempo que nós vivemos de redes sociais, de séries, de filmes, às vezes a gente começa a buscar referências, a gente começa a procurar heróis, às vezes a gente começa a procurar pessoas perfeitas que vão resolver os nossos problemas, e não vamos encontrar. Quem é a nossa referência? Quem eu vou escolher para me cobrir, para me proteger? Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Estou falando aqui do nosso herói. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Você está fazendo a imagem aí do rei? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por mim e por você. Ele escolheu morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele escolheu fazer isso para que eu e você pudéssemos ser livres de toda acusação do maligno. Versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele levou, Ele tomou. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Quantas vezes a gente olha para as pessoas que estão sofrendo, ou que a gente conhece que fizeram coisas erradas, e a gente começa a culpá-las, dizendo assim: olha, você está colhendo, está vendo? Você fez isso de errado, é por isso que você está sofrendo. Quantas vezes, talvez, no mínimo passou um pensamento desse no nosso coração? É isso que Isaías estava dizendo aqui. Um homem de dores, de sofrimento, ele está sendo castigado por Deus, mas Ele tomou, Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Iniquidade e pecado acostumado, aquele que eu sei que eu estou fazendo errado, que o Espírito Santo me incomoda para eu parar de fazer, e eu continuo fazendo. Ele levou. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Esse é o nosso herói. Ele foi oprimido e afligido,
Contudo, não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não questionou. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, enquanto ele nos deixa no abrigo, enquanto ele nos cobre debaixo das suas penas, das suas asas, ele é levado ao matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Eu vou cumprir o propósito. Ele não abriu a sua boca para reclamar. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo sofrer, fazê-lo sofrer, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua prole, ele está vendo a sua prole, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ele está nesse lugar olhando para mim e para você. E eu creio que está dizendo assim: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Pelo seu conhecimento, meu servo se justificará em muitos e levará a iniquidade deles. Ele levou. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Não há rei maior que o nosso Rei Jesus, porque ele derramou sua vida até a morte. Não foi um pouco, não foi por um tempo, foi até o fim, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus é o nosso herói, Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso abrigo, Jesus é a nossa proteção, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, aleluia, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho. Em algum momento você escolheu o teu próprio caminho, tomou suas decisões fora da presença de Deus. Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é o caminho de volta para a presença do Pai, para o esconderijo do Altíssimo. Fica de pé, meu querido, em nome de Jesus. Salmos 91, versículo 14, eu quero fechar essa mensagem. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Versículo 14 de Salmo 91, porque Ele me ama. O Senhor está dizendo, porque eu te amo, eu te resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quantos conhecem o nome de Jesus? Você conhece o nome de Jesus? Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. Ele não está dizendo de vez em quando eu vou te responder. Está dizendo eu vou te responder. Eu vou responder o clamor do teu coração. Pode não ser do teu tempo,
Pode não ser do teu jeito, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele está acima de todas as coisas, Ele pagou o maior preço, Ele está no controle de tudo. Eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com Ele. Você não está sozinho na tua adversidade. Já começa a tirar isso do teu coração. Se você tinha alguma dúvida em relação a isso, se você está lutando sozinho as tuas guerras, você está no abrigo do Altíssimo. Ele diz que Ele estará comigo e com você, então você não está sozinho. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, não de vergonha, vai ser de honra. É aquilo que está separado para os filhos do Rei. Você é filho do Rei Jesus, você é filho do Deus Altíssimo, é a honra que está preparado para a tua vida, é isso que está separado. Se isso ainda não chegou, é um caminho, é uma trajetória até lá. Amém? Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Rei Jesus, e você pode aplaudi-lo o mais forte que você puder, porque Ele merece, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, porque Ele pagou o preço, porque Ele foi até o fim por mim e por você. Aleluias!